Olá, eu sou a professora Letícia, do curso online gratuito. Eu sou professora de português. Para você continuar acompanhando nossas aulas, você pode acessar o link que está aqui do lado e se inscrever. Bom, hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem, que são estratégias que nós usamos para dar determinado efeito na nossa fala, no texto literário, nas músicas. Bom, as figuras de linguagem, elas podem estar relacionadas a determinados aspectos. O aspecto semântico, de sentido, o aspecto sintático, que se relaciona à disposição das palavras na frase, e os aspectos fonéticos, ou fonológicos, que são relacionados ao som. A primeira figura de linguagem, a mais conhecida e a mais utilizada, é a comparação. Então, se eu digo uma frase como: ela tem os olhos negros como duas jabuticabas, eu estou fazendo comparação. Eu pego os olhos da mulher e duas jabuticabas. Então, dois termos estão sendo comparados. Reparem que eu usei o como, então é um conectivo de comparação. Por isso que a figura de linguagem chama comparação. O que não acontece quando eu utilizo a metáfora, que também é uma comparação, mas é uma comparação abreviada. Eu retiro o como. Então, se eu digo, ela tem os olhos de jabuticaba, eu continuo fazendo uma comparação, mas eu abrevio, eu tiro o como. Então, não vai aparecer as palavras como, que nem, feito. Essas palavras na metáfora, elas desaparecem. Então, a metáfora ela é muito utilizada. E mesmo no nosso dia a dia, não só em textos literários. Existe um exemplo bonito que é: a paixão é um fio de chuva em vidro de janela. A paixão é como um fio de chuva em vidro de janela. Às vezes a metáfora ela fica difícil da gente entender os dois elementos que estão sendo comparados, mas se a gente pensar um pouco e consegue reconhecer a relação que é estabelecida. Temos também a hipérbole, que usamos muito no nosso dia a dia, que é a figura do exagero. Então, quando você fala assim para sua mãe: mãe, eu tô morrendo de fome. Você tá morrendo de fome? Claro que não. Você tá intensificando a sua fome. Então, nós usamos muito para exagerar. E nada melhor que chamar atenção para uma verdade do que exagerá-la. Então, essa é a hipérbole, a figura do exagero. Temos também a personificação ou a prosopopeia, pode ser chamada desses dois nomes, que é a figura em que eu dou características animadas, ou seja, de gente, a seres inanimados, que não são humanos. Então, tem uma música bem famosa que é: meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo. Bom, os olhos não sorriem, quem sorri é gente. E o coração não vê ninguém, nós que vemos. Então, nós damos características animadas a seres inanimados. A sinestesia é uma outra figura de linguagem em que nós misturamos uma série de sensações, sensação gustativa, olfativa, sensação visual. Então, um exemplo como as pétalas nas flores e as tintas no arco-íris, no centro, mensagem doce. Então, aí nós misturamos a sensação olfativa, que é a das flores, a sensação visual do arco-íris e a sensação gustativa, mensagem doce. Essa mistura das sensações cria um efeito geralmente muito bonito. Geralmente, vemos nos textos literários. Outra figura de linguagem, a metonímia. A metonímia é a substituição de uma palavra por outra palavra ou expressão. Então, quando dizemos que as paredes ouvem tudo, não são as paredes que ouvem, mas as pessoas que estão por trás das paredes ouvem. Ou eu ouço Chico Buarque. Eu não ouço Chico Buarque, eu ouço as canções do Chico Buarque. Bom, bem que a gente queria ouvir Chico Buarque, né? Mas não dá, então a gente ouve as canções dele. Ou eu leio Machado de Assis, eu leio a obra, o livro do Machado de Assis.
Então, vocês percebem que eu troco a palavra obra pelo nome do autor da obra. Um outro exemplo de metonímia: os canhões disparam a morte. Os canhões não disparam a morte, mas eles disparam os tiros que causam a morte. E um exemplo clássico: eu comi um prato de feijoada. Você não comeu o prato de feijoada, você comeu a feijoada que estava dentro do prato. Esse é um outro exemplo de metonímia. Outra figura de linguagem que temos é a gradação, em que nós colocamos palavras em uma determinada ordem, intensificando o sentido que queremos expressar. Um exemplo: não esperes que a maturidade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em pó, em cinza, em sombra, em nada. Então, vocês vejam que as expressões terra, pó, cinza, sombra e nada, elas vão intensificando de uma forma gradativa até chegar ao fim. Começa com terra, pó, cinza, sombra e nada, e é uma intensificação. Temos também a antítese. A antítese é a aproximação de palavras de sentido contrário. Então, por exemplo, no título do livro do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Morte e vida são contrastes, são palavras de sentido contrários que estão postas juntinhas ali. Então, essa é a antítese. Outros exemplos de antítese também: água mole, pedra dura, o mole e o dura. Ou ele é rico, eu sou pobre, pobre e rico. A antítese, ela não necessariamente são elementos inconciliáveis, como o paradoxo. A diferença da antítese para o paradoxo é que a antítese eu só coloco as palavras de sentido contrário perto. Já o paradoxo também tem palavras e expressões de sentido contrário, só que elas são inconciliáveis, são ideias que não podem se conciliar. Veja, se eu digo ele é rico e eu sou pobre, tudo bem. Mas um exemplo de paradoxo seria: amor é ferida que dói e não se sente. Ora, se é ferida que dói, como é que a gente não sente se está doendo? Então, você percebe que são ideias inconciliáveis postas juntas. Essa é a diferença da antítese para o paradoxo. Temos também a outra figura, o eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem que eu uso para amenizar o que eu quero dizer. Às vezes o que eu quero dizer é muito forte e eu amenizo, uso o eufemismo. Em vez de dizer que a pessoa morreu, eu posso falar que ela partiu dessa para melhor, que ela descansou. Isso é o eufemismo. E, por último, a última figura dos aspectos semânticos é a ironia. A ironia todos nós conhecemos e todos nós já usamos em algum momento da vida. Eu digo uma coisa querendo dizer outra. No geral, as pessoas entendem que estamos sendo irônicos. Então, eu posso dizer: você falou uma bela mentira. Ora, mentira não é bela. Então, eu estou usando uma ironia, eu uso a palavra bela ironicamente. Agora, as figuras de linguagem relacionadas aos aspectos fonéticos. Nós temos a aliteração, que é uma figura que geralmente os autores usam para causar um efeito relacionado ao contexto. Veja, um exemplo como: você só dança com ele, diz que é sem compromisso. Veja, é a repetição de um mesmo som. Essa repetição de s, s, s. Então, não importa se uma palavra é SS, a outra é S, a outra é C, a outra é SC, mas elas têm o mesmo som. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. E isso dá um efeito sonoro muito atraente para a música. No caso de um poema, chove, chuva, chovendo, essa repetição do sh, sh, parece que é a chuva mesmo que está caindo. Tem também uma outra música, será que ela mexe o chocalho aqui mexe com ela? A repetição do sh, parece realmente que a gente está ouvindo o chocalho. Parece, né? Bom, essa é a aliteração, a repetição de um mesmo som em uma determinada estrutura.
Temos também a onomatopeia, que é conhecidíssima dos que leem histórias em quadrinhos. A onomatopeia é a representação escrita de um som. Então, o barulho que os animais fazem, como miau, au, au, barulho de batendo na porta, toque, 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 o barulho do relógio, tic, tac. Então, são as representações escritas que nós fazemos para determinados sons, chama-se onomatopeia. E, por fim, a assonância, que é a repetição de vogais, das mesmas vogais. Então, temos no poema do Carlos Drummond de Andrade, João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Esse é um pouco mais sutil. Nesse verso tem a repetição da palavra da letra O, que é da vogal O. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Talvez o efeito da aliteração seja um pouco mais intenso que o efeito da assonância. E as figuras de linguagens que estão relacionadas aos aspectos sintáticos. Temos a elipse, que é a supressão de um termo da oração, mas essa supressão ela é sentida, mas não tem efeito na nossa interpretação. Tem um exemplo do Camões, no mar tanta tormenta e tanto dano. Ele tirou a palavra há, ou existe, no mar existe tanta tormenta e tanto dano, mas nós podemos entender, no mar tanta tormenta e tanto dano. Ele tirou o verbo, mas não prejudicou o nosso entendimento em relação ao verbo. É isso que acontece com a elipse. O pleonasmo nós usamos no dia a dia, recorrentemente, ou não deveríamos usar. Mas o pleonasmo é a repetição de uma mesma ideia. Mas, geralmente, a gente pensa assim, pleonasmo é só falar, subir para cima, descer para baixo. Mas não é só isso. Existem outros pleonasmos que são mais difíceis da gente identificar. Como, por exemplo, eu vi com os meus próprios olhos. É claro que você viu com os seus olhos. Como é que você vai ver? Com a boca? Não, vai ver com os olhos, não é? Então, ou a monocultura exclusiva do café. Veja, monocultura, a palavra mono já indica que é uma só. Então, é monocultura? É claro que é exclusiva do café. Então, ali só se vai plantar café, não vai plantar mais nada. Se a monocultura já é exclusiva. Aí você escolhe o termo que você vai usar. Os dois juntos não dá, né? E hemorragia de sangue. Hemorragia já é de sangue. Não precisa falar de sangue. Ninguém vai duvidar. Se você está tendo uma hemorragia, ninguém vai achar que é de água, de lágrima, não sei. É só de sangue. Então, esse é o pleonasmo. Existe também um pleonasmo na estrutura do texto. Às vezes a gente está escrevendo um texto, coloca a estrutura, coloca uma ideia, principalmente em texto argumentativo. Coloca uma ideia lá em cima e depois não sabe mais o que escrever, você vai escrevendo a mesma coisa, com palavras diferentes. É pleonasmo também, é pleonasmo argumentativo. Você não sabe o que escrever, não sabe como desenvolver o seu texto e continua escrevendo a mesma coisa. É um tipo de pleonasmo. Então, só para falar que pleonasmo não é só falar subir para cima e descer para baixo, que é o pleonasmo muito feio que a gente já identifica logo de cara. Existem outros tipos de pleonasmo. Bom, e a silepse, a silepse é a figura da concordância. Por exemplo, quando eu falo a grande e concorrida São Paulo, veja que que o adjetivo concorrida não está concordando com São Paulo. São Paulo é o São Paulo, mas sim com a cidade de São Paulo. Então, a grande e concorrida cidade de São Paulo. A multidão aplaudia satisfeita. Aplaudiam e aclamavam. Nesse exemplo, eu faço uma concordância de número. Naquele primeiro, da grande e concorrida São Paulo, era uma concordância de gênero. Eu concordava o adjetivo com o gênero cidade. Então, os dois ficavam no feminino, a cidade, a concorrida. Agora, a multidão aplaudia satisfeita. Aplaudiam e aclamavam é uma concordância de número, singular, plural. Então,
A concordância normalmente é feita com a multidão, que está no singular. Mas eu posso fazer uma concordância de número e passar para o plural, porque eu entendo, de uma certa forma, que a multidão é composta de várias pessoas. Então, não é uma concordância gramatical, mas sim ideológica. E eu também posso fazer um exemplo do tipo: você e os que pensam assim, não teremos muitas surpresas. Veja, você e os que pensam assim. Deveria ficar na terceira pessoa do plural. É, vocês, não é? Ou eles. E não teremos muitas surpresas. É uma concordância de pessoa, mas eu me coloco, eu sei que eu estou entre você e aqueles que pensam assim. Então, eu posso concordar o verbo e me colocar no meio. Em vez de ficar na terceira pessoa do plural, eu posso deixar na primeira pessoa do plural o verbo. Não teremos muitas surpresas. Ou todos aplaudimos. O todos geralmente vem com o verbo na terceira pessoa do plural. Todos aplaudiam. Mas eu posso, se eu estou no meio desse todos, eu posso também colocar todos aplaudimos. Que também é um tipo de silepse. É uma concordância que eu posso fazer em gênero, feminino, masculino, número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Bom, ainda em relação às figuras de linguagens, dos aspectos sintáticos, nós temos o hipérbato ou a inversão. Inversão da estrutura da frase. Então, vejam, na língua portuguesa, nós temos a ordem direta, sujeito, verbo e objeto. E aí depois vem os outros complementos, as juntas adverbiais. Essa é a ordem direta. O hipérbato, ele inverte a ordem desses elementos. Então, veja, a primeira vez que a gente escuta lá pequenininho o hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aliás, até depois que a gente cresce, a gente não entende. Por quê? Porque nosso hino nacional tá inteirinho com hipérbato. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, eles botaram o objeto lá no começo, o verbo depois, o sujeito depois, é uma bagunça. Para a gente entender melhor ou direito, precisa colocar na ordem direta. O sujeito, então, as margens plácidas do Ipiranga, o verbo ouviram, o grito heróico, o dobrado retumbante. Então, veja, a ordem está toda inversa. Por isso que às vezes dificulta o nosso entendimento do nosso hino nacional. Lembrando, a ordem direta do enunciado em português é sujeito, verbo, objeto. O hipérbato é a inversão desses elementos na estrutura da frase. Bom, temos também o assíndeto, que é a ausência dos conectivos, a ausência das conjunções. Então, veja, assíndeto e polissíndeto, que é a figura que se constrata. Está aí como um prefixo indicando ausência. Então, veja, fechei o livro, fechei os olhos, pus-me a sonhar. Então, eu geralmente colocaria um E aí no final, né? Para encerrar as ações. Mas nessa oração eu tirei todos os Es. Então, é uma oração que tem assíndeto, é a ausência das conjunções. E por outro lado, eu tenho polissíndeto, que são muitas conjunções, repetidas vezes o uso da conjunção. Então, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Veja que o e vai aparecendo recorrentes vezes. Então, o polissíndeto é uma figura contrastante ao assíndeto, que é a ausência, assíndeto, ausência das conjunções, e o polissíndeto é a abundância das conjunções, muitas conjunções. E, por fim, temos a anáfora, que é a repetição do comecinho. Geralmente tem em poema, quando o começo de cada verso é a mesma coisa, a mesma palavra ou a mesma expressão. Então, por exemplo, um poema que tenha água do rio, blá, 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 água da chuva, blá, 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 água do mar, blá, 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 blá. Então, esse água é repetição geralmente no início dos versos.
né, de um poema ou de uma canção, ou mesmo em prosa. Pode aparecer anáfora em prosa. Bom, o que eu tinha para falar sobre figuras de linguagens é isso. Essas são as mais importantes figuras de linguagem. Vocês têm que saber, em todos os anos, professores adoram figuras de linguagem, textos literários, músicas, o nosso dia a dia está repleto de figuras de linguagem, então é importantíssimo que nós saibamos. Precisa decorar, professora? Não precisa decorar, precisa entender, e entender não é uma parte tão difícil assim. Senta, dá uma estudada, tenta perceber a relação entre os nomes e as figuras, os exemplos, que fica tudo mais fácil. Bom, é isso. Um abraço. Até mais. Não se esqueçam de se inscrever no nosso site.